Oi, gente, bem-vindo ao canal Matemática Simples. Gente, vamos lá. Ó, a nossa aula de hoje, né, é sobre razão. E aí, já vou começar com esse problema aqui, ó. Certo? Porque na prática vocês vão entender a teoria. Isso é um fato. Então vamos lá. Ó, um jogador de basquete, num treino, arremessou 15 bolas à cesta e acertou 9 vezes. Qual é a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos desse jogador? Bom, gente, primeira coisa. Quando você vê um problema assim, ó, aonde ele perde a razão, né? O que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que descobrir qual é o antecedente e qual é o consequente. Gente, nada mais é do que isso, ó. Vou colocar aqui para vocês, quer ver? O A de antecedente sobre o C de consequente. Porque razão, ela representa uma fração, certo? E aí, qual que é o próximo passo? No problema, isso aqui já é uma dica, é o pulo do gato, tá, gente? No problema, ele sempre vai falar para você qual que é a ordem que você tem que colocar. Ele vai dar um jeito de mostrar o antecedente e o consequente. Ó, um jogador de basquete num treino arremessou 15 bolas. Se você for ansioso, você já coloca aqui, ó, 15 no lugar do antecedente e o 9 no lugar do consequente. Mas você tem que ler o problema, ó. 15 bolas à cesta e acertou 9 vezes. O 15 veio primeiro que o 9. Só que olha a perguntinha aqui, ó. Qual a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos desse jogador? Quer dizer, isso daqui vai ficar igual a isso, ó. Vai ficar a razão entre o número de acertos, ele está falando, ó. Número de acertos. Então, ele acertou 9, não é? E o número total de arremessos, a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos. É esse daqui, ó. Ele arremessou 15 bolas. Então, o nosso antecedente é o 9 e o consequente é o 15. Correto, gente, até aqui? E aí, qual é o próximo passo? Se você estivesse fazendo uma prova e tivesse essa informação e não tivesse a que eu vou achar, você poderia responder isso daqui. Mas geralmente, quando acontece esse exercício aqui, ó, a gente tem que olhar se tem como simplificar, reduzir essa fração aqui na forma assim, com a numeração menor, vamos dizer. Deixar ela mais reduzida possível. E aí, como você faz isso? Você tem que achar um número que divide o 9 e o 15 ao mesmo tempo. E esse número tem que ser o menor, o menor número. Vamos pensar assim, ó. 9 dividido por 1. 9 dividido por 1 seria 9, né? Aqui, se fosse dividido por 1, seria 15. Então não daria para colocar aqui a divisão do mesmo número, né? Então, qual que é o número que eu divido ao mesmo tempo aqui, ó? Se você prestar atenção, o 3, ó, vou colocar o 3 aqui. O 3, ele divide tanto o 15 quanto o 9. O 15 e o 9 é múltiplo de 3, ó. Então, como é que ficaria isso daqui? Vou representar aqui, ó. A simplificação é isso, gente, é você dividir para deixá-la mais reduzida. Então, ó, 9 dividido por 3 dá 3, não dá? 3 vezes o 3 é 9. E 15 dividido por 3 dá 5. Porque 5 vezes o 3, 3 vezes o 5 é 15. Ó, 3 quintos. Agora perceba, tem como eu dividir pelo mesmo número aqui, ó, os dois números? Não dá. O 5, ó, é diferente de 3. Não tem nenhum número que pode dividir os dois
o mesmo número que divide os dois. Aqui tinha, ó, o 3 divide o 15 e divide o 9. Agora aqui não. Aqui se eu colocar o 1, o 3 aqui, ó, vai dar 1 aqui. Só que se eu colocar o 3, aí, eu vou ter que colocar, aí obrigatoriamente eu vou ter que colocar o 3 aqui embaixo. 5 dividido por 3 não dá uma divisão exata com o resto zero. Então, para por aqui. É isso que você tem que entender, ó. E aí, vamos voltar aqui no problema. Qual a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos? Ó, a razão é 3 sobre 5, 3 quintos. E aí, o que significa isso? Porque às vezes na prova de vocês vai estar lá, a alternativa A acertou, arremessou 3 e acertou 5. Arremessou 3 e acertou 5. Essa daqui é a resposta certa. Por quê? Essa fração aqui nada mais é a representação do seguinte, que de cada 5 bolas que ele arremessou, ele acertava 3. Ele acertava 3 de 5. Então, se tiver lá, na alternativa, cada 5 bolas que ele arremessava, ele acertava 3. Essa é a correta. Certo? Então, aqui, o nosso resultado. Vamos partir agora para o segundo exercício aqui. Né? Tá aqui. Qual é a razão? Vou colocar bem centralizadinho aqui na câmera. Qual é a razão entre a área do retângulo 1 e a área do retângulo 2? Nas figuras abaixo. Gente, ó, tá aqui. O retângulo 1, o retângulo 2. Correto? E aí tem as medidas aqui, ó. 40 centímetros no retângulo 1, 60 centímetros. No retângulo 2, 1,2 metros e 1 metro. Gente, se a gente vai fazer a união desses dois para poder encontrar a razão, essa unidade de medida aqui, ó, ela tem que ser igualada. Você não pode deixar, se você vai fazer a operação com os dois, eu vou ter que fazer. E aí perceba, qual a razão, ele está perguntando qual é a razão entre a área do retângulo 1 e a área do retângulo 2. Então, automaticamente vai ficar assim, ó. O nosso antecedente vai ser igual ao retângulo 1 e o consequente vai ser igual ao retângulo 2. Correto? Porque o problema já te passou a ordem que você vai ter que montar essa razão. Qual é a razão entre a área do retângulo 1 e a área do retângulo 2? Quer dizer, ele falou o retângulo 2 aqui, ó, na consequência do retângulo 1. Então ele é o consequente. Tá? O primeiro que ele falou foi o retângulo 1. Então a nossa razão vai ser assim, ó, retângulo 1 sobre 2. Sobre o retângulo 2. Só que aí é o seguinte. Se você olhar aqui, ó, em metro, centímetro, centímetro, tem que deixar tudo isso igual, gente, na mesma unidade de medida. E aí você pode escolher, ou você deixa tudo em metro, tanto o primeiro quanto o segundo, ou você deixa tudo em centímetro. Eu vou escolher deixar em centímetro. Só que aí, para fazer isso, a gente tem que ter em mente, ó, essa tabelinha aqui, quer ver? Vou montar para vocês aqui. O que essa tabelinha representa? É a tabela da unidade de medida, certo? É ela que vai te ajudar a transformar esse metro aqui, ó, em centímetro. Então tá aqui. Para memorizar, é um nome até que, se você pensar bem, ele até parece uma besteira, um palavrão. Mas assim, para memorizar é válido. Eu não uso mais. Eu já memorizei a própria tabela aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Mas assim, cagada, tá vendo? Você quer montar a tabela na sua prova, você lembra. Cagada, 10 100 mil. 10 100 mil.
na ordem. Começa pelo 10, depois o 100 e o 1000, na ordem crescente. E a gente está falando em medidas de comprimento aqui, ó. E aí a medida universal aqui, ó, é o metro. Tá vendo? Então ficou quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Até aí tudo bem, gente? E aí, como eu disse para vocês, ó, eu quero transformar de metro para centímetro, para depois resolver o problema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar a vírgula. Eu vou fazer essa transformação através da vírgula. A vírgula de metro até centímetro, que é o que eu quero transformar. Eu estou em metro, eu quero transformar em centímetro. Como é que eu faço? Ó, 1, 2. Concorda comigo? Para mim chegar de metro até o centímetro, eu andei 1, aí eu parei no decímetro. 2, vim para o centímetro. Correto? Então, desculpa, gente. Então, são duas casas que eu vou ter que andar com a vírgula. E aí eu quero transformar esse daqui, ó. E esse daqui em metro. Eu já sei que eu vou ter que andar duas casas. Ó, vamos pegar esse 1 aqui, ó. O 1, ele não tem vírgula, concorda comigo? Mas a vírgula é como se fosse aqui, ó, deixando esse número inteiro, ó. Como se fosse do lado do 1 aqui. Então, para mim andar duas casas, eu tenho que fazer o seguinte, ó. 1, 2. Concorda comigo? Porque eu andei duas casas para fazer a transformação aqui embaixo na tabela, eu vou ter que andar no número. A vírgula estava aqui, ó, eu andei 1, 2. E aí eu preencho com 0, ó. Aí ele já virou centímetro, gente. Olha que simples. Então, 1 metro, 100 centímetros. Agora, esse daqui, ó, 1,2, ele já tem a vírgula. Mas é a mesma coisa, eu vou colocar aqui, ó, 1,2. A vírgula está aqui, eu vou andar duas casas, não é? Ó? De metro, eu andei uma casa, parou no decímetro. Andei a segunda casa, veio para o centímetro. Então são duas casas. Então eu vou andar duas casas com a vírgula. Ó. E é para a direita, tá, gente? Por quê? Tá multiplicando e outra. Olha a tabela aqui, ó. Você não acha o centímetro desse lado aqui, é para cá. Então você vai ter que andar para a direita, a vírgula é para a direita também, ó. 1, 2. E aí, a casa que ficou sozinha, você acrescenta o 0. Então ficou 120 centímetros. Agora, gente, ficou 100 centímetros, 120 centímetros, 60 centímetros, 40 centímetros. Opa! Todos estão na mesma unidade de medida. O que a gente tem que fazer? Só resolver. Ele quer saber a razão entre a área do retângulo 1 e a área do retângulo 2. Gente, área, eu tenho aula no canal aqui, é só você ir na playlist Geometria Plana. A área nada mais é do que base de um retângulo, no caso aqui, ó, base vezes altura. Então vamos fazer essa conta? Ó, deixa eu posicionar a câmera aqui de um jeito mais bacana. Deixar aqui, ó, para vocês verem a medida. Ó, veja bem, gente. 60 base vezes altura. Essa é a fórmula para você calcular a área de um retângulo. Então vamos lá, vamos fazer essa conta. Base vezes altura. A ordem aqui não altera, eu coloco o número maior em cima. Multiplicação não altera, então, ó, 4 vezes o 0 é 0, 4 vezes o 6 é 24. Abaixo o 0 ficou 2.400 aqui, ó. Vou colocar aqui, 2.400. Sobre, porque é a razão da área de 1, já achei a área aqui, ó, do retângulo 1, sobre a área do retângulo 2. O retângulo 2, gente, nada mais é do que isso daqui, ó. É o 120 que a gente transformou aqui, ó. Vou colocar aqui. Vezes altura. Base vezes altura. Então a altura, aqui, ó. O 100. Correto? 1 vezes o 0. Passar o traço aqui. Vou colocar aqui para você saber que é uma multiplicação. 1 vezes o 0 é 0. 1 vezes o 2 é 2. E 1 vezes o 1 é 1. Abaixa os dois zeros. 12.000.
Então, nada mais é do que 2.400 sobre 12.000. Então, ó, a gente encontrou a área aqui, encontrou a área do primeiro retângulo, né, 2.400, fazendo base vezes altura. Depois achamos a área aqui, ó, do segundo retângulo, fazendo base vezes altura, depois de ter transformado o nosso metro aqui em centímetro para poder ficar igual. Correto? Beleza. Aí a gente achou isso daqui, gente, ó. Vou repetir aqui embaixo aqui para vocês entenderem, ó. Ficou assim, ó. 2.400 sobre 12.000. Certo? Aí, gente, você olhando essa fração aqui, ó, você pode simplificar ela. O zero, gente, se tiver zero nas duas, ó, no número de cima, no número de baixo, você pode cortar, ó. Simplificando. Esse zero eu não posso cortar porque aqui já não tenho 3 zeros. Então, a mesma quantidade de zeros que eu cortar em cima, eu tenho que cortar embaixo. Eu cortei 2 aqui em cima, 2 aqui embaixo. Então, essa conta nossa ficou assim agora. Essa razão. Ficou 24 sobre 120. Correto? E aí, gente? No exercício lá, número 1 que a gente fez lá em cima, a gente percebeu que tem como simplificar. E qual que é a ideia nossa ali? Deixar ela de forma reduzida aqui, ó. A forma menor que ela pode ficar na fração, esse vai ser a nossa forma simplificada e a correta. Certo? A não ser que o problema não dê a forma simplificada e reduzida e dê só essa parte aqui, e aí você vai ver nas alternativas, você pode colocar assim. Mas, geralmente, eles colocam a resposta de forma reduzida. E aí, se você olhar, ó, 24 sobre 120, dá para simplificar. Como? Você coloca aqui, ó, dividido pelo mesmo número. Preste atenção, gente. Esse número tem que ser igual na divisão aqui, ó, e na divisão aqui embaixo. O 24 tem que dividir pelo mesmo número que o 120 vai dividir. Certo? E, veja bem, qual que é a nossa ideia? Deixá-la da forma mais reduzida aqui. Eu poderia pegar esse 24 aqui, ó, e fazer dividido por 6, porque eu sei que o 6 divide tanto o 24 quanto o 120. O 4 também. Enfim, né? O 8 eu acho que também divide. Tem vários números, só que assim, 4, 6 e o 8 que nem eu falei, são números maiores. Eu quero um número menor. Então, qual seria o legal aqui? Eu pegar e dividir por 24. Por quê? Eu começo já pensando que esse número tem que ficar dividido por um número mais próximo dele para ficar menor aqui, ó. Porque se ficar maior aqui, ó, quer ver? 24 por 24. E aí, se dividir por 24 em cima, tem que dividir por 24 embaixo. Certo? Ó. 24 dividido por 24, olha que legal, dá 1. Concorda comigo? Você entendeu, né? Eu poderia ter feito 24 por 6. Quer ver? Ó? Vou dar um exemplo aqui. Vamos ver se está na câmera para vocês aqui. Ó, 24 dividido por 6. 6 vezes o 4 é 24. E aí, se eu pegar o 24 também e dividir o 120, quer dizer, ó, vamos ver se está na câmera. Tá aqui na câmera, ó. Vou trazer para cá, que aí vocês enxergam melhor. Aqui. Ó, o 120, ó, eu dividi o 24 por 6, deu 4. O 120 dividido por 6 também dá, ó. 6 vezes o 2 é 12. Para 12 nada, abaixo o zero. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Daria, aí ficaria o quê? Ficaria 4 sobre 20.
Só que a nossa intenção aqui, ó, é deixar o menor possível. Concorda comigo que 4 é maior do que 1? Então vamos ver agora como é que ficaria aqui o 120 dividido por 24, que a gente dividiu 24 por 24 deu 1. Vamos ver o 120. Ó, está na câmera, 120 dividido por 24. Quer ver? Vamos fazer a conta aqui. 24 vezes quanto que dá 120? Vou fazer aqui, ó. 24 vezes 4. Só para a gente ver. 4 vezes o 4 é 16, ó. E 4 vezes o 2 é 8, com 1, 9. Opa, pode ser por 5, não pode? Então vamos lá. 24 vezes o 5. 5 vezes o 4, ó, é 20. Vai 2. 5 vezes o 2 é 10, com 2, 12. Olha aí. Então ele é divisível tanto pelo 24 quanto pelo 120. O 24. Certo? Então aqui, ó, como é que ficaria? 24, 120 dividido por 24. 24 vezes o 5 é igual a 120 nada. E aí, ó, eu venho aqui e coloco o 5. O resultado dessa divisão aqui. Agora, gente, presta atenção. Tem como eu deixar isso daqui menor? O 1 não tem como, né? Mas o 5. O 5 daria para me dividir por 5. Só que o 1 não divide por 5. Tem que ser um número que divide os dois ao mesmo tempo. Ó. Então, o 3 também não dá, o 2 também não dá, porque já chegou na forma menor aqui, que é o 1. Então, gente, o nosso resultado nada mais é do que 1/5. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.